para iniciarmos a nossa temática. Passei ontem no grupo e até alguns colegas que haviam me pedido, né, o formulário lá do remanejamento de turma, porque às vezes, né, fez a inscrição, mas aconteceram coisas depois que não foi possível, né, estar presente nesse horário e nesse dia. Então, eu passei o formulário, mas assim, gente, esse formulário, ele fica também ali sujeito à disponibilidade de vaga, tá? Nem sempre é possível fazer o remanejamento para o dia e para o horário que vocês daí precisam, porque principalmente para o turno da noite, é lotado, e muitas vezes é difícil ali a desistência de alguém que está principalmente no período noturno, tá? Então, assim, disponibilizei o formulário, né, porque a gente sabe que às vezes tem coisas ali que são marcadas posteriores à nossa inscrição, né, por formadores, mas fica sujeito também à questão da disponibilidade de vagas, tá? Nem sempre é possível esse remanejamento para o horário e para o dia, fica sujeito à disponibilidade, tá? Então, mas a gente sempre dá um jeito. Às vezes, né, tem alguma reunião, às vezes marca, né, às vezes tem reunião de tutoria que é marcada para o dia e para o horário que a gente tem informadores, mas assim, gente, eu disponibilizo vocês ali os dias que eu tenho, as reuniões, e a gente pode fazer as reposições ali, como alguns colegas já me solicitaram, para que a gente faça a reposição ali no decorrer da semana. Eu disponibilizo o link para outros dias e é possível sim fazer a reposição, tá? Isso sem problemas. E a gente vai dando um jeito aqui para que vocês não saiam prejudicados. Então, vou dar início aqui ao nosso roteiro, que a gente já inicia com o tema Pedagogo em Foco, e a nossa reunião 2, Liderança Pedagógica e Planejamento Estratégico, tá? Lembrando, gente, que semana que vem, por nós termos feriado e recesso, nós não teremos a nossa reunião, vai ficar só para outra semana, tá? Então, na semana que vem, lembrando que a gente não vai ter, só vai ficar para depois do feriado. Deixa eu colocar aqui com uma apresentação de slides também, senão não consigo fazer a movimentação do material. Só lembrando, né, a questão aqui da participação, isso a gente já passou na primeira reunião, a nossa agenda, né, ali a parte do acolhimento, que é a parte inicial, nossa experiência, fundamentando a prática, em ação, que nós vamos ter nosso momento de em ação, que nós já vamos partilhar do momento das nossas fundamentações teóricas, que nós vamos, né, compartilhar ali do tema. Queremos te ouvir e depois o para concluir. Essa é a nossa agenda de hoje. O objetivo da reunião. Bom dia, Maria. Os membros das equipes gestoras, como principais líderes da escola, podem ser catalisadores de mudanças que envolvam todos os demais atores. Sua atuação é essencial para qualquer contexto, mas, ao mesmo tempo, o contexto importa, podendo facilitar ou dificultar seriamente a transformação desejada. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é compreender o papel do pedagogo enquanto líder do processo pedagógico em seu contexto escolar. Então, nós temos o nosso processo, né, temos o nosso papel, que é fundamental, né, a nossa atuação, nosso desenvolvimento, que é fundamental em todo o processo de desenvolvimento, né, no contexto escolar. Não é um papel isolado, ele está inerente em todos os processos, né, com relação à atuação com a equipe
gestora, né, com a direção, a atuação com a equipe dos docentes, a atuação com a equipe dos discentes, a atuação com os pais, né, desses discentes. Então, nós temos um papel, né, muito importante, fundamental, digamos assim, um processo em conjunto com todo o contexto escolar. Então, o nosso papel ele se torna fundamental, todo embasado em todo esse processo, em todo esse contexto escolar, né? Então, às vezes, as pessoas, né, o trabalho ele se torna tão automatizado no dia a dia que muitas vezes nem nós paramos para pensar no dia a dia o quão importante nosso trabalho, né, tem um papel fundamental em todas as ações que nós desenvolvemos, né? A gente sabe, só que no dia a dia a gente não para muitas vezes para pensar, né? O quanto nós temos essa importância, o quanto nós somos líderes nesse processo em todo o contexto escolar, né? E tão quanto todos os nossos colegas que estão inerentes a esse processo conosco, de parar, né, para pensar. Claro que cada um tem um papel-chave, né? É fundamental também no processo, porque um está articulado com o outro, né? Ninguém trabalha sozinho, mas cada um tem a sua peça, tem o seu papel e é fundamental nesse processo para que a escola caminhe, né? E nessa parte do acolhimento, né, é certo que na escola nós temos muitos desafios, e a gente sabe disso. E ao início do ano letivo, além dos desafios que nos esperam, também rememoramos os que não foram superados no ano letivo anterior. Então, nós passamos pelo ano de 2024 e nós sabemos que muitas coisas nós superamos, mas tem coisas que de repente ficaram em abertas do ano letivo anterior que passaram para esse ano como desafio a ser superado. Mas os contextos que nós vamos encontrar nesse ano, né, para ser superados. E nesse contexto, a presença da liderança pedagógica faz a diferença, tanto na condução do trabalho educativo, como também no alinhamento das estratégias que serão implementadas. A postura dos líderes da equipe gestora dará o tom de todos os encaminhamentos que serão realizados em 2025. Nós temos aqui, gente, a leitura de uma metáfora, mentalidade de guerreiro. E na sequência vamos discutir mais sobre a questão, né, que é uma metáfora que vai fazer uma reflexão sobre o nosso trabalho também, em que a gente tem como desafios em que a gente precisa superar coisas que ficaram em abertas do ano de 2024 para esse ano, que a gente precisa buscar como superação, e coisas que nós temos a superar, que a gente já sabe que são encaminhamentos, são coisas que nós precisamos, né, buscar e melhorar para esse ano de 2025. Então, eu vou fazer para vocês a leitura dessa metáfora, e aí nós vamos fazer uma breve discussão em cima desse texto, tá? Mentalidade de um guerreiro. E esse material, gente, ele está disponível lá no Google Classroom, tá? Esse texto também, para vocês, de repente, se quiserem fazer algum trabalho, tá? Com os professores, sabe, né? Quando nós fazemos aqueles trabalhos de formação no início e no meio do ano, né? Às vezes a gente tem dias, né? Aqueles dias de estudo e planejamento, que são dias que estão propostos lá no calendário, de repente querem, né, fazer algum tipo de trabalho diferenciado também com os professores, é um material que, de repente, para não cair naquela
questão monótona, né? De a gente sempre estar desenvolvendo aqueles roteiros que a gente já conhece, né? Eu também, como pedagoga, faço parte, sei como que é. Temos alguns materiais aqui que vocês também podem utilizar, que estão aqui no Google Classroom, tá? Certa vez, num pequeno reino antigo, havia um rei que, pasmem, era chamado por todos, que buscava justiça e igualdade aos seus. Seu reino era próspero e seguro. O rei gostava de visitar as aldeias e acompanhar tudo que por lá acontecia. Contudo, por um infortúnio, surgiu repentinamente um dragão. Esse dragão importunou gradativamente o reino. Inicialmente, esse dragão avançou sobre os rebanhos. Atacava, dispersava todos os rebanhos. Havia rebanhos de gado, ovelhas, cabras, porcos e outros animais domésticos. Nenhum era poupado. E por falta de combates, e por, fa e por falta de combates ao dragão, cada vez mais ele se sentia confiante em causar mais pânicos. Em pouco tempo, sua audácia foi criando proporções cada vez mais incômodas. Passou não só a atacar os rebanhos, mas como também destruir as casas nas aldeias. E depois passou a atacar os próprios camponeses. E chegou ao ponto de todos se revoltarem contra o rei, a fim de o pressionar para buscar uma solução, antes que ficasse pior do que já estava. Pois bem, o rei aflito, sem soluções, convocou seus sábios conselheiros para discernir uma solução efetiva. Seu sábio mago deu-lhe a seguinte sugestão: caro rei, realize uma maratona de jogos entre seus mais bravos e fortes guerreiros e escolha os mais capacitados. Depois deles, instrumentos poderosos para ir ao encontro do dragão e interromper este ciclo de medo e destruição. Assim, foi realizado dentre todos os mais bravos guerreiros, todos concordaram que havia dois. Dois bravos guerreiros que juntos poderiam interromper o terror causado pelo dragão. A estes dois significativos guerreiros, além da esperança neles depositados, foi-lhe conferido flechas com setas cuja ponta comportava um veneno poderosíssimo, tão potente que uma única flechada seria capaz de imobilizar. Pois bem, a dupla de guerreiros colocara-se a encontrar o dito dragão. Na busca, a dupla encontrou no alto de uma montanha a caverna onde o dragão se escondia. Com diligência e cautela, ambos, com arco e flecha em mãos, se colocaram em aproximar da entrada da caverna. Tão logo, o dragão percebeu o cheiro dos guerreiros e prontamente se movimentou para afugentar os intrusos. E aí deu-se um encontro de gigantes. Iniciava uma batalha épica que determinaria o futuro daquele modesto reino. De um lado, a dupla de bravos guerreiros com arcos empunhados e flecha com veneno mortal em sua ponta. De outro lado, o gigante dragão com suas garras e dentes experientes de tanto trucidar animais. Eis que se passa naquele momento, em poucos segundos, na cabeça de um dos guerreiros, o seguinte pensamento: que monstro grande! Não tem como vencê-lo. E, ao mesmo tempo, em fração de segundo, na mente do segundo guerreiro passa outro pensamento: que monstro grande! Não tem como errar. Então, esta foi a leitura, né, dessa metáfora, né, em que a gente vai discutir aqui brevemente, né, como que nós nos colocamos em frente aos desafios do nosso dia a dia. Arlene levantou a mão, não levantou antes, foi engano.
Então, aqui, gente, o pessoal, né, colocando ali, né, as reações na Meet, já respondendo. Como que nós nos reconhecemos nessa metáfora, né? O guerreiro que pensa que monstro grande não tem como vencê-lo, né? Colocando o positivo para baixo. E o guerreiro que pensa que monstro grande não tem como errar, positivo para cima, né? Saeb deste ano, que monstro grande. Elizabeth levantou a mão, pode falar. Bom dia. Bom dia. Às vezes eu me reconheço no primeiro e às vezes no segundo, né? Então, tem situações no nosso cotidiano ali que, de repente, a princípio, você leva aquele choque e pensa, né? Como, né? Não tem como, né? Mas aí dá uma respirada, né? Às vezes no dia seguinte, nada melhor do que uma noite no meio de 2 dias, né? E aí, no outro dia, você levanta pensando, não tem como errar. Então, eu acho que, acho não, pela vivência aí, já chegando perto dos 30 anos aí, já passei de 30 nas escolas, né? Mas como pedagoga, menos tempo. Então, assim, são situações e situações. Eu lendo, ouvindo você na leitura e acompanhando ali, eu fiquei pensando assim, não, de vez em quando não tem como vencê-lo, mas de vez em quando, né, na maioria das vezes, não tem como errar. Então, e de fato, o Saeb esse ano vai tirar um bom tanto do nosso. Vai mexer no nosso queijo, na verdade, né? Então, a questão aí é a gente trazer, arrumar, descobrir formas para a gente trazer os alunos, né? Para eles levarem com seriedade, porque às vezes, não sei, nas escolas de vocês, mas às vezes ele fala assim, essa não vai dar nada, então, de repente, fazer de qualquer jeito. Então, é esse aí, como não tem como errar, é trazer os estudantes para o nosso lado. É isso. Legal. Eriane, pode falar? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia. Estamos sim, pode falar. No momento, estou enfrentando um monstro grande. Eu comecei a trabalhar num colégio no período noturno e o monstro está bem grande, sabe? Está bem difícil de vencê-lo. No caso da nova lei do celular. Está bem complicado esse monstro. Eu estava lendo assim, como que você vai enfrentar esse monstro naquele período noturno, os alunos bem complicados, faltosos, esse Saeb vindo, eles não estão levando a sério, então o monstro está bem grande, está meio difícil de enfrentar. E o uso do celular na escola está complicado no período noturno. Tarde e manhã não, mas no noturno a briga está grande com o monstro. Só esse comentário. Legal. Então, se vejam, né, são, né, as contribuições, né, que a gente tem aqui no grupo, e são várias situações em que se torna um monstro grande, né, se a gente for relacionar com essa metáfora que a gente acabou de ler. A demanda, né? A Ana escreveu a demanda com o ensino médio, problema com o celular todos os dias. Gente, o que está pegando, né, com essa questão do celular, meu Deus do céu, assim, tá bem complicado, porque é todo dia e é uma coisa que, assim, que nem a gente, né, fala, tá? Não é algo que tá fazendo parte do corpo, né? E aí, para eles se desligarem um pouco, né? Tirarem essa parte do corpo, deixar um pouco de lado, pelo menos no momento da aula, está sendo bem complicado. Então, é um desafio e não é uma coisa simples, né? Tem situações em que, de repente, né, tem a clareza, o aluno deixa ali o celular, põe aqui na caixinha, guarda aqui, não é o momento, guarda, ele guarda, mas tem situações em que tem aquele estresse, o aluno bate de frente, ele quer bater boca, ele acha que ele tem razão,
Nossa, isso aí gera um estresse, para nós é um estresse emocional, então não é só o fato, é o monstro em si que a gente está relacionando com a metáfora, gente, é a questão do abatimento, a gente se sente abatido no final da batalha, que a gente está ali frente a frente, todos os dias com as batalhas que a gente tem, a gente se sente abatido, é, emocionalmente, até fisicamente, porque a gente fica assim, se sente destruído, né, por várias situações, não só pela questão do celular, mas pela questão do desgaste também das atividades que a gente exerce no nosso dia a dia, né, que a gente exerce, executa e faz e larga aqui, atende lá, depois volta para essa atividade e continua a fazer e de repente surge um outro problema lá, daí você larga essa atividade que você está fazendo aqui e volta para um outro atendimento lá, é um problema, não é uma coisa, né, que é tranquila de resolver, às vezes é um problema que gera um estresse, né, gera um atrito, e isso vai te consumindo, e aí você vai largando as tuas flechadas durante o dia para tudo que é lado, né? Então é um desgaste e você não mata o monstro, não adianta. Se a gente for relacionar com a metáfora, você matou o monstro, na verdade você não mata o monstro, porque no dia seguinte o monstro está lá de novo, né? E começa tudo de novo e começa de uma forma diferente, de repente, né? Não exatamente da mesma maneira, de formas diferentes, mas está lá. E nós somos os guerreiros ali, né? Brota vários monstrinhos todo dia, a Arlene colocou. É bem isso. E a gente vai ali se superando e, lógico, chega quando chega, nem chega no meio do ano, a gente já está muito cansado. Quando chega no final do ano, então, que a gente está naquela contagem regressiva, né, para que o ano finalize, mas nós já temos várias situações, várias pendênciazinhas para o ano que vem, né? Aquela coisa que na verdade não terminou. Nós estamos nos organizando para o ano que vem, que gera picos de ansiedade diários, né? Conforme a Ana colocou ali no chat também, coisas que a gente não fica tranquilo, né? A gente não consegue ficar assim, ai, puxa, hoje eu consegui finalizar, então amanhã eu vou começar o dia fazendo isso. A gente até sabe mais ou menos por onde começar, mas a gente nunca sabe como que vai terminar o nosso dia, né? Porque vão surgindo situações e situações e situações, e a gente vai indo conforme as prioridades que vão surgindo. Muitas vezes você tem várias prioridades, mas existem as prioridades das prioridades, né? E aquilo que é prioridade vai ficando e você vai atendendo as prioridades das prioridades. Então é uma demanda muito grande. E aí que gera, né, os nossos estresse emocionais, os nossos desgastes físicos e mentais. E, claro, a gente está na busca dessa superação diária, porque a gente está ali, a gente é à frente, né, de toda essa. Nós somos os guerreiros ali, né, da batalha, de toda essa batalha que a gente está desenvolvendo. Então, nós estamos ali, nós temos que ter digamos assim, um plano para ir dando conta dessas situações. Só que é muito complicado, né? Sozinhos. Então, a gente tem que. É difícil conforme a demanda, você tem só um pedagogo, dois, né? Então, a gente precisa ter um trabalho em conjunto com a direção, né? A direção precisa estar trabalhando em conjunto com a equipe pedagógica, né? Principalmente na questão ali da solução de conflitos, na questão ali da elaboração de estratégias na solução de conflitos,
trabalho articulado junto com os professores, né? Então, não é nós trabalhando sozinhos, é um trabalho articulado, porque é lógico, né, que o monstro é grande e não tem como a gente errar. Só que sozinhos, se a gente estiver caminhando sozinhos, né, nessa metáfora, o monstro engole a gente, né? Então a gente precisa estar ali caminhando em conjunto, senão a gente acaba sendo engolido pelo monstro e ele passa por cima mesmo, porque as coisas vão continuar acontecendo, elas não vão deixar de acontecer, vão continuar acontecendo. Nós estando ali ou não, vão continuar acontecendo, tendo nós ou não. Então, é algo para a gente pensar. Então, nós precisamos estar bem, temos que estar bem na medida do possível, né? Porque, é fácil você falar. É fácil falar, mas eu sei, porque eu também estou em frente de batalha, não estou só aqui atrás da telinha falando. Eu também estou, né, como pedagoga, como a gente já conversou no nosso acolhimento, também estou em frente de batalha. Até semana passada, gente, a minha sexta-feira, que, nossa, é o último dia da semana, a gente só quer que a semana acabe bem, né? Minha semana, ela terminou com polícia, spray de pimenta, e eu só queria que a noite terminasse bem. E ontem que eu terminei de resolver com ata, chamando responsáveis, sabe? Meu Deus do céu, é complicado. Ainda bem que eu não tinha formadores ontem, porque eu sou cursista também, eu também faço. Eu só não fico aqui falando o que tem que fazer, não. Eu também sou cursista. Então, o meu é na quinta-feira à noite que eu faço no horário, eu faço em serviço também o meu. Ainda bem que não foi no dia que eu tenho formador, senão eu ia ter que pedir licença para minha formadora, porque é uma situação grave, né? Sozinha com o pedagogo, como é que ia? Então, foi bem complicado. Então, a gente sabe que não é fácil. A gente tem que estar bem, né, para que o monstro não passe por cima da gente, senão ele passa mesmo. E aí, gente, todas as outras demandas pedagógicas, né? A questão aí do SAEB, que é o que vai pegar, que foi o que a Elizabeth falou, que é o ano que a gente vai ter que tratar aí dessas questões, fazendo o acompanhamento com os professores, né, da recomposição da aprendizagem. A gente vai ser cobrado por isso, né, de fazer esse acompanhamento, fazer essa observação, né, de língua portuguesa e matemática com os nonos e terceiros, com as escolas que têm o SAEB. Então, temos essa demanda, faz parte, né? Vamos ter que fazer esse acompanhamento. Então, além de todas essas questões aí, que são as corriqueiras que fazem parte já né, que a gente já sabe que existem, aí tem essa, né, que o SAEB a cada 2 anos, e esse ano com uma mostragem um pouco diferenciada, com um acompanhamento um pouco diferenciado do que anos anteriores, né? Com até a disciplina, né, de recomposição da aprendizagem dos professores de língua portuguesa e matemática, que é um acompanhamento mais específico para que os alunos tenham um nível de proficiência ali mais positivo com relação a esses dados aí que vão ser contabilizados depois lá pelo INEP, né? Então, é algo que a gente precisa, é uma demanda, gente, é mais um monstro, né, que a gente precisa também estar trabalhando. Então, enquanto a gente não está atendendo essas questões aí de briga, spray de pimenta, polícia, celular, aluno que desrespeitou professor, né, aluno que se esconde em banheiro para gazear a aula, daí a gente tem que fazer
observação de sala de aula, acompanhamento do professor, né, em hora atividade, acompanhamento dos professores de língua portuguesa e matemática na recomposição de hora, né, da recomposição da aprendizagem. Ixi, é uma demanda muito grande, né? Então, e a Eliane colocou ali, né, no noturno, sem direção auxiliar, não estou conseguindo fazer devido a acompanhamento dos professores. Eliane, eu também não tenho direção no período noturno, é nós mesmo, a gente tenta fazer um pouco de tudo. Daí, professora, eu estou na escola nova, estou conhecendo agora, né? Uhum. E daí, alunos que não estão em sala, é só enfiando aluno para dentro da sala, eu não faço mais nada, é só ficar colocando aluno para dentro da sala, tirando aluno de pular muro. Eu estou nesse trabalho, e o meu pedagógico está comprometido. Eu nunca tinha trabalhado numa escola assim, sem a direção, e daí tem uns companheirinhos também que parece que não quer muito apoiar a gente, deixa... Ó, eu estou sofrendo bastante, porque esse ano eu vou pagar todos os meus pecados, porque eu estava acostumada com uma escola, com a direção, organizada, fazia tempo que eu estava na mesma escola, então estava bem, bem tranquilo. Nossa, mudei de escola tal, e daí caiu a direção auxiliar, estou me sentindo meio abandonada lá, eu estou mais só apagando fogo, tanto que falam que para pedagogo não é, o trabalho não é apagar fogo, mas eu só estou apagando fogo, e aluno querendo ir embora, e aluno pulando muro, e bate o sino para troca de tudo, sai tudo da sala, sai tudo, até você enfiar tudo para dentro da sala de novo, é 10 minutos, 10, 15 minutos da aula, e falaram para mim que era normal, que sempre foi assim, eu falei, gente, ó, para mim isso não é normal, vamos ter que mudar. E daí o lado pedagógico, buscativo, essa coisa toda, tá bem comprometido. Eu falei assim, ainda quem vai acabar sobrando vai ser eu mesmo. Mas é assim mesmo. Lá na minha escola, às vezes a direção fica algumas noites para dar uma ajuda, mas quando eles ficam, daí parece que não acontece nada. Aí a coisa acontece quando não ficam. Aí parece que os alunos até sabem, mas é complicado. É uma coisa assim que dá a impressão que a gente não faz o pedagógico, sabe? A Maria ali escreveu, né, que o noturno também não faz o pedagógico, sem direção auxiliar, a gente é bombeiro. E o duro é que, assim, até quando eu trabalhava pela manhã, que a gente tem ali direção auxiliar, que a demanda é um pouco diferente, né, que de manhã agora eu estou no formadores, até ano passado eu estava de manhã, né, que tem uma outra demanda diferente, a gente fica, às vezes, na função de apagar um pouco de incêndio, é muito questão de indisciplina, aluno que, meu Deus, na troca de aula se infiltra em outra turma, vai no banheiro, some, sabe? Daí a gente tira o relatório de falta, porque tem a questão da buscativa, né, que a gente tem que fazer direto, é outro monstro, né? Por que esse aluno está com 7 faltas em língua portuguesa? Aí você passa, né, o relatório para os pais responsáveis ali semanal, né? Ó, o teu filho está com tantas faltas e passa o relatório. Ah, mas ele vai para a escola todo dia. Pois é. Aí você começa a olhar nas câmeras do colégio a criatura lá andando e segue os passos da criatura. Até isso, pense, você perder ali, né? Você fica ali olhando câmeras e o trabalho pedagógico, como é que fica. Então, é uma demanda assim bem... E assim, ó, e passa tão rápido que quando a gente vê, acabou e você tem a impressão que não fez nada, né? É essa a impressão que a gente tem. Então, gente, com relação à nossa experiência aqui, né? As nossas equipes se reuniram nos dias de estudo e planejamento, que foi no início do ano, para dar o start no ano letivo de 2025, em relação às frentes do plano de ação da escola e o planejamento estratégico para 2025, né? Então, com relação, né, a essas frentes e direcionamentos, como foi essa construção do painel de recomposição de aprendizagens em sua escola? Quais as ações específicas planejadas para a realização do SAEB? Alguém gostaria de comentar algo
que foi discutido quando foi elaborado o plano de ação nos dias de estudo e planejamento da sua escola, ou quer compartilhar no chat, ou a escola ainda está se organizando? Porque os dias de estudo e planejamento, a gente colocou lá o plano de ação da escola, né? Com relação ao painel, né, da recomposição da aprendizagem, a gente colocou as metas, né? O que a escola atingiu. Estou falando o que discutimos lá na minha, tá? Um exemplo. O que nós tivemos, o que atingimos no último SAEB, né? Quais foram os níveis de proficiência, né? Quais os níveis em que nossos alunos estavam, que eram entre os níveis 1 e 2, é um nível baixo, né? Discutimos isso. As aulas já foram distribuídas, enfim, e quais seriam, né, as ações que poderiam ser planejadas para melhorar esses níveis de proficiência frente à recomposição da aprendizagem, para melhorar esses índices para o ano de 2025. Aí nós colocamos lá várias ações que a escola até já desenvolve, né? Que seria a questão do PMA, né? Que é o mais aprendizagem, que seria pegar esses alunos, né? Principalmente os alunos que têm ali, que a gente já sabe que tem defasagem de aprendizagem, né? Os alunos que estão ali, né? Entre terceiro e nono ano, né? Se teve casos de repetência dos que estão situados entre terceiro e nono ano, PMA, colocar, já inserir no PMA, né? Esses professores que vão trabalhar com as disciplinas de recomposição de aprendizagem, né? O que eles poderiam estar desenvolvendo, né, nas disciplinas específicas deles, para que atingisse, né, tivesse um objetivo, né, positivo, para que quando fosse aplicado, né, tipo, chegar o dia da aplicação do SAEB, a questão da conscientização, porque não é só, né, a gente fazer todo esse trabalho, se até na questão ali, por exemplo, principalmente com, né, o terceiro ano, questão da prova Paraná, que muitas vezes eles faziam desenho no gabarito, né, que a gente já viu. Então, a questão do trabalho da conscientização, deles realizarem uma prova de uma forma consciente, mas daí não só os professores de língua portuguesa e matemática também, não só jogar responsabilidade para esses professores de língua portuguesa e matemática, mas também todas as demais disciplinas também trabalhar em conjunto, né, nessa questão da conscientização, né, dos alunos realizarem uma prova, trabalhar a questão da interpretação, que não é só a língua portuguesa, outras disciplinas também podem trabalhar, né, história, geografia, né, então também articular essa questão com outras disciplinas, não só jogar no colo de língua portuguesa e matemática. Claro que nós temos a maior responsabilidade aqui com a recomposição da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, do terceiro e do nono ano, né? A gente sabe disso. Mas também as demais disciplinas articular esse trabalho em conjunto. Então, fizemos, digamos assim, o plano de ação com nesse contexto, tá, gente? Só para vocês entenderem como que nós desenvolvemos, né, esse trabalho, como que nós colocamos lá no nosso planejamento, no nosso plano de ação. Tá? O trabalho com o aluno, o aluno monitor também é importante, né, nessa questão ali, justamente no foco do terceiro e do nono, né, indo também lá articulando com as plataformas educacionais, que é um recurso, né, os alunos monitores auxiliando nesse trabalho das plataformas educacionais, né. Então, foi mais ou menos nesse sentido que a gente articulou o nosso plano de ação.
tá? Só para vocês terem um apanhado aí. De repente foi mais ou menos nessa linha que vocês trabalharam, né? Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, por favor, fique à vontade. De repente fez uma outra linha, fez algo diferente, tá? Pode comentar. Aqui a gente é aberto, tá? Então, gente, próximo tópico aqui, ó, fundamentando a prática, né? Planejar é fundamental para a implementação dessas ações, entretanto, é apenas um ponto de partida para que os objetivos sejam alcançados. Tá. Pedagogo, você, enquanto líder, precisa. Então, nós conhecemos esse trabalho. Conhecer, comunicar com clareza e assertividade, acompanhar, orientar, avaliar, realizar feedbacks. O planejamento estratégico requer acompanhamento das ações implementadas e avaliação dos resultados alcançados. É o esforço destinado para produzir decisões fundamentais e ações que guiem a organização em seu modo de ser e de fazer, orientado para resultados como forte e abrangente visão do futuro. Tá? Esse planejamento, gente, esse plano de ação, nós já tínhamos algo, né? Não partimos do zero, quando a gente fez com relação, né? Orientando-se, né? Guiando-se com a recomposição da aprendizagem para nono e terceiro ano, com foco no SAEB. Fizemos ele junto com os professores. Os professores, eles foram orientando algumas práticas que nós já tínhamos, algumas vivências, e nós fomos complementando, mas sempre também com as sugestões e ideias dos professores, que daí eles contribuem, eles sabem também aquilo que pode, não pode dar certo, e a gente vai também fazendo a mediação nesse sentido. Ações estratégicas. Nesse processo, as ações de acompanhamento e avaliação são valiosas, pois permitem identificar os problemas e suas causas durante o processo, sugerir soluções possíveis para problemas, levantar questões quanto às estratégias e as previsões realizadas, encaminhar providências a partir das informações coletadas, aumentar as possibilidades de êxito das ações desenvolvidas. Frentes pedagógicas para as estratégias, frentes pedagógicas estratégicas para a organização do primeiro trimestre. Aí a gente tem aqui painel da recomposição das aprendizagens, a agenda dos acompanhamentos de aprendizagem, cronograma trimestral, orientação a famílias, fluxo do ano letivo anterior, agenda de observação de sala de aula, estudantes do AE, acompanhamento educacional especializado, PMA, PAN, orientação sobre o SAEB, transição entre as etapas. Então, são frentes pedagógicas e estratégicas para a organização do primeiro trimestre, que a gente coloca, né, como ações estratégicas que podem ser contempladas também no plano de ação, de algumas sugestões que eu coloquei para vocês de como que nós fizemos a construção lá do nosso plano de ação, para que fosse contemplado ali na melhoria dos níveis de proficiência do SAEB. Algumas sugestões algumas ações possíveis, né, de serem desenvolvidas que poderiam melhorar os níveis de proficiência dos nossos alunos do colégio, tá? E aqui, gente, nós temos a matriz de Eisenhower, tá? Nós vamos trabalhar com esse quadro aqui, tá? Essa matriz de Eisenhower, Eisenhower, ele foi um presidente dos Estados Unidos, tá? 34º presidente dos Estados Unidos. Então, essa matriz aqui, ela vai trabalhar da seguinte forma. Quadro 1,
quadro 2, quadro 3 e quadro 4. Então, aqui, quadro 1. Quadro 1, faça agora, que é urgente. Quadro 2, ele está no não urgente. Decida quando fazer, mas faça. Quadro 3, delegue ou faça no menor tempo possível. Quadro 4, elimine. Você deixa lá na sua agenda para uma hora ou outra você fazer. Tá? Então, ele caracteriza, né, o nível urgente e o nível não urgente. Tá? Então, do quadro 1, que são as ações essenciais, que é o faça agora, são as ações mais importantes no momento. Se não forem feitas, haverá problemas. Outras tarefas ou pessoas dependem delas. Então, precisa serem feitas. Quadro 2. Ações importantes. Decida quando fazer, mas faça. Não precisa ser feita naquele mesmo instante. Elas precisam ser feitas, mas não têm o resultado imediato. Levam mais tempo para serem feitas. Por serem complexas, podem gerar procrastinação e se tornarem urgentes, se forem postergadas demais. Então, você pode postergar, podem ser feitas posteriormente, só não podem serem postergadas demais. Quadro 3 são ações circunstanciais. Você pode delegar alguém para fazer. São ações que surgem de forma inesperadas. Podem se tornar ações essenciais, importantes ou desejáveis. Na rotina escolar, podem ser razoavelmente previstas. Elas podem aparecer de repente. E no quadro 4, ações desejáveis. São vontades suas e não demandas obrigatórias. Podem te ajudar a crescer e se destacar. Trazem benefícios, mas não há riscos se não forem feitas. Então, você pode colocar lá na sua agenda e pode fazer posteriormente. Não há problema se você, de repente, fizer num outro momento. Pode fazer posteriormente. Você coloca lá na tua agenda e faz posteriormente. E aqui, gente, nós vamos partir pro em ação, tá? Eu vou colocar aqui o exemplo para vocês. Esse exemplo é bem tranquilo. Vou dividir vocês em grupo. E no grupo, gente, vai ter que ter um redator e um relator, tá? Então, nós vamos ter aqui, vão ser 4 grupos. Então, vai ter uma frente que é acompanhamento de hora-atividade. Então, as salas temáticas vai direcionar vocês, e nas salas temáticas vai ter o nome para qual vocês vão, para qual slide que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui, vocês vão trabalhar com o quadro, né? Esse quadro de icing over. E aqui, gente, vocês vão destacar, né? Exemplos de ações que podem ser desenvolvidas. Então, por exemplo, identificar em sua equipe de professores os maiores pontos de atenção
em relação ao percurso avaliativo utilizado em 2024. Aqui ele coloca como uma ação essencial, que precisa ser feita imediatamente. Então, vocês vão, é bem tranquilo, não precisa nem digitar tudo, vocês vão bater aqui um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Coloca aqui no quadro 1, que é o quadro essencial. Aqui ele não vai me habilitar, porque ele está no modo apresentação. Mas se você clicar nesse quadrinho aqui, ele risca para saber que esse item aqui vocês já utilizaram e colocaram aqui embaixo, tá? Aqui, ó, traçar o perfil pedagógico, tá aqui, ó, traçar o perfil pedagógico das turmas e equipe de professores que atenderá em 2025 em relação à aprendizagem. Aqui, ó, tá no quadro de ações essenciais, que é urgente, que precisa ser feito para já. Então, vocês vão bater um Ctrl+C, Ctrl+V, aí só clicar dentro desse quadrinho que ele risca para saber que vocês já colocaram aqui. Uma ação circunstancial, que é algo que vocês podem delegar para alguém fazer, que apareceu e vocês podem delegar para alguém fazer, ó. Passar os nomes dos professores, tá aqui, ó. Passar os nomes dos professores com quem precisa conversar na hora de atividade do diretor, solicitando autorização para acompanhá-los. Bate um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca aqui no quadro 3, que é uma ação circunstancial, que eu coloquei para vocês lá na matriz de Eisenhower. E clica no quadrinho aqui que ele risca para mostrar que vocês já utilizaram essa ação aqui. E aí vocês vão dividir no quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4, de acordo com essa matriz aqui, que é ação essencial, precisa ser feito agora, ação importante, decida quando fazer, mas faça, pode ser feita depois, né? Não precisa ser feita agora. Quadro 3, que é uma ação circunstancial, que surge de forma inesperada, ela aparece, mas você pode delegar para alguém fazer, não precisa você fazer. E o quadro 4, que é uma ação desejável, que você vai deixar lá na tua agenda, que uma hora ou outra você vai eliminar. Não precisa ser urgente. Ela não é tão importante. É algo que você vai eliminar conforme a sua demanda. Certo? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar esse quadro. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse quadro e eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp de vocês, para vocês darem uma olhada nele, para terem a referência. Eu não consigo mandar ele aqui no grupo do WhatsApp, é mais fácil, para vocês darem uma olhada, para vocês relembrarem, né, que o 1 é faça agora, o 2 é importante. Você pode até postergar, mas não pode postergar muito. A hora que der, você tem que fazer. O quadro 3 é uma coisa que aparece no meio da sua demanda, mas você pode delegar para alguém fazer. E o quadro 4 é uma ação que você pode pôr na tua agenda e eliminar posteriormente. Não precisa ter pressa, tá? Eu vou compartilhar o link já do formulário com vocês aqui no chat. Então, primeiro vou compartilhar o link para vocês já terem acesso. E agora eu vou dividir vocês em grupos, tá? E aí que eu vou colocar nos grupos, e aqui, gente, se vocês olharem, quem for o grupo 1 vai ser o SAEB, tá?
Quem for o grupo 2 vai descer, aqui é só descer o documento que vai estar aqui, ó, frente, recomposição da aprendizagem. Quem for o grupo 3, observação de sala de aula, está no mesmo documento, tá? Daí é só ir descendo. Deixa eu dividir vocês nas salas temáticas. Então, vamos lá. 4 salas. Vamos ver o tempo. E aí depois a gente vai ter uns minutinhos para compartilhar, tá, gente? É bem breve o compartilhamento, tá? O compartilhamento é uns 3 minutinhos para cada grupo, tá? É bem tranquilo. De 3 a 5 minutinhos. Aí o tempo que vocês vão discutir é o tempo de 20 minutinhos, ordem aleatória. Deixa eu só colocar os temas para vocês aqui saberem cada grupo quem é do quê. Aí eu já vou dividir vocês. Só ver a quantidade aqui, 6, 6. Deixa eu só dividir aqui.
O pessoal está voltando aí das salas temáticas, beleza. Vamos fazer, então, gente, o compartilhamento, né, das matrizes que vocês conseguiram construir, tá? O tempo de compartilhamento ali, gente, é de média de 3 a 5 minutos. 3 minutos às vezes é pouco, né? Às vezes vocês querem relatar ali, tem bastante situações, né, para vocês estarem colocando, mas só para vocês terem uma referência, tá? Até porque nós não conseguimos formar os 4 grupos, tá? Conseguimos formar, na verdade, 3 grupos. Tem um tema que ele não foi abordado, tá? Que é a observação de sala de aula, porque não teve, na hora que eu fui formar o grupo ali, nós tivemos algumas questões ali de colega que está em reunião com a direção, e daí, junto com outro colega, ficou um grupo pequeno, e na hora de dividir ali, ele contou com pessoas que não estão online, tá? Esse que é o ruim quando ele vai fazer a divisão ali de forma aleatória, ele acabou contando com colegas que não estão online, na verdade. E aí juntou, formou um grupo muito pequeno, e aí, né, pessoas que estão ali em reunião, e aí não tem como fazer a atividade, daí só 2 pessoas, daí fica muito complicado. Daí eu acabei juntando, incorporando em outro grupo, mas daí deu tudo certo no final, tá, gente? Então, vou compartilhar aqui para vocês, né, para a gente começar. Então, aqui, gente, matriz de Eisenhower, frente, Saeb. Deixa eu puxar aqui. Vou ter que fazer pelo próprio documento, porque senão ele não vai me deixar aqui. Certo. Quem que gostaria de falar, gente, do grupo 1 do Saeb? Eu voto no colega Gabriel agora. Cadê o Gabriel? Quer falar, Gabriel? Ai, Arlene, vou deixar para você, que você estava tão empolgada fazendo ali. Tá bom, então vamos lá. Professora, parecia tudo essencial quando a gente vai lendo, né? Mas aí a gente foi tentando definir alguns. Então, você quer que vá lendo, professora, todos ali? Só os essenciais nós vamos ler ou vamos ler todos os 4 daí? Olha, como vocês acharem melhor. Pode falar de uma forma geral, pode citar alguns, tá? Não precisa ler tudo. Tá. Então, sabemos que temos o SAEB esse ano, né? E eu percebi ali com os meus colegas, nós somos de escolas diferentes. A minha é uma escola técnica, nós só temos 3º ano, só cursos técnicos aqui, e à noite subsequente que não fazem a prova, né? Então, algumas ações que a gente achou essenciais, que temos que fazer agora de imediato, né? Então, identificar os níveis de desempenho dos alunos, né, e as habilidades ali para que eles possam avançar, planejar a pauta de acompanhamento de hora atividade, porque nós vamos ter que acompanhar os professores na questão de recomposição, né, orientar as turmas que eles irão SAEB 2025, por exemplo, aqui nós temos um curso de agronegócio, enfermagem, ADM, não lembro agora o outro, e organizar a observação de sala de aula, para ver se essa recomposição está acontecendo, porque a gente, ao mesmo tempo que tem as turmas que farão a prova, tem as turmas que a gente tem que cuidar o fluxo. Então, recomposição, ela é para todas as turmas, né? Passar nas salas do 3º e 9º, para explicar, né, sobre a prova, isso eu acho que é um trabalho constante do ano todo, então a gente colocou aqui, organizar a agenda de acompanhamento de hora de atividade e recomposição. E aí, deixa eu ver se tem mais abaixo, professora, não lembro agora. Isso, esses, né? Aí, ações importantes, então, a questão do ensalamento, né, dessas turmas, a gente achou que é uma ação importante, a organização de reuniões coletivas quinzenais, até compartilhei com os colegas ali que ontem a gente fez aqui com os coordenadores de curso e diretores e equipe pedagógica, né? Realizar reunião com os responsáveis das turmas de 3ª série para orientar, né? Os pais também, envolver todo mundo, né, nisso. Publicizar os resultados anteriores do SAEB, aí até o colega Gabriel colocou que faz sentido se tiver mais turmas também na escola, né, para essa questão de comparação e tal, ali de colocar os resultados e tal, né?
elaborar uma rúbrica de avaliação formativa para os componentes curriculares de recomposição das aprendizagens. Aqui a gente ficou um pouquinho em dúvida, prof, porque essa elaborar uma rúbrica, aí o colega até colocou ali que na escola dele já estão, essa questão dos descritores, né, ele já está separando e encaminhando para os professores. Então, esses nós colocamos como essenciais e importantes, tá? Os circunstanciais, então, produzir um simulado, né, que acho que é importante, e a gente pensou nessa ação aqui na escola como valendo nota, uma prova valendo isso, né, tendo um simulado como prova, né, porque aí sobra, aí tem outros instrumentos avaliativos que os professores podem utilizar, porque nós não temos a recomposição aqui por conta que é uma escola técnica, né. Não vem um material específico como vem para o regular. Planejar um projeto de leitura, né, produção de texto para essas turmas, indicar alunos monitores para atuarem nessas turmas no componente curricular de recomposição. Ações desejáveis, então, palestrante, organização de grupos de estudos, né, com esses estudantes, criar um painel de ranking, divulgar para as turmas do nono e terceiro hábitos de estudo, uma agenda virtual, buscar na comunidade apoio psicológico, né, com atendimento para esses estudantes, e fazer reunião com as turmas sobre a formatura, e ali fala na questão da arrecadação de dinheiro. Então, a gente colocou como desejáveis. Se os colegas quiserem complementar. Bacana, gente. É isso. Legal. Quando a gente vai ver, parece que é tudo prioridade, né? Mas bem bacana, ficou bem organizado. Grupo 2, frente e recomposição das aprendizagens. Quem que pode falar? Alguma das coleguinhas gostaria de falar? Senão, já. Professora, a gente pensou, tem várias coisas, é tudo essencial, tudo é importante, como a colega falou do outro grupo, e tem algumas coisas assim, que é um sonho, né? A gente até pensa em fazer e não consegue, por causa do tempo, por causa da demanda, como eu falei hoje, estamos aqui sem direção, que está em Foz do Iguaçu, estou com falta de professor, toda hora eu tenho que parar que venho aqui, né? Querer alguma coisa, aprender alguma coisa. E daí fica só no sonho, mas é tudo importantíssimo que está aqui. Então, lá para a recomposição da aprendizagem, né? Organizar o instalamento de todas as turmas, isso aí é essencial que as turmas estejam organizadas, e, na verdade, não é a gente que organiza, né? É na matrícula, mas tá tudo. Organizar uma agenda de acompanhamento de hora-atividade com os professores dos demais componentes curriculares, para retomar o planejamento realizado nos dias de estudo e planejamento. Então, na hora atividade deles, a gente tem que estar passando que não é só o professor de recomposição da aprendizagem que tem que ir, porque tem outras disciplinas também, né, dos outros componentes curriculares, que tem que estar revendo aí os conteúdos. Esse aqui eu tenho bastante dificuldade com o professor de história, geografia, ciências, que acho que os conteúdos não precisam ser retomados, já tive muito problema com isso. Planejar uma pauta de acompanhamento de hora-atividade com orientação e sugestão de metodologias e atividades com foco na recuperação da aprendizagem. Então, ainda mais esse ano, essa disciplina de recomposição da aprendizagem aí é o ponto focal. Estou apresentando um trabalho aqui. Planejar e entregar aos professores um cronograma. Acabei de ser interrompido aqui, gente. Perdi o trimestral com os principais datas do trimestre. Isso é muito importante. A partir do momento que a gente faz esse cronograma, o trabalho da gente agiliza muito em questão de RCO, questão das avaliações. Isso aqui organiza muito o trabalho da gente. Então, é essencial. Importantes. Deixar visível para todos os professores as ações que planejaram para contribuir com a recomposição da aprendizagem. Entregar para cada professor uma lista com os nomes dos alunos que eles precisam reforçar, recuperar e aprofundar os conteúdos em seus componentes curriculares, organizar uma agenda de observação de sala de aula para observar agente de recomposição das aprendizagens. Está bem miudinha a letra aqui, eu também tenho um problema de... Então, são coisas importantes para que haja essa recomposição da aprendizagem. Circunstanciais, explicar aos professores de todos os componentes curriculares no momento do recreio,
de que todos são responsáveis pela recomposição das aprendizagens. Isso aqui é circunstancial, porque muitas vezes nem a gente consegue ir no recreio. Na verdade, fica mais atendendo alunos do que fala com o professor. Pelo menos está acontecendo comigo nesse começo, estou tentando reorganizar isso, mas ainda está difícil. Realizar reunião de pais responsáveis com as turmas do 6º ano para passar as principais regras da escola. Isso aqui foi a direção tomou essa iniciativa de fazer essa reunião. Organizar um mural na sala dos professores ou montar uma pasta com dicas de como realizar a recomposição da aprendizagem. Também ainda não consegui fazer isso, não sei os demais colegas. Desejável. Criar um grupo de WhatsApp só para falar da recomposição da aprendizagem. Organizar um espaço virtual, Public Classroom, com as informações específicas dos estudantes, público-alvo, do SR, PMA, e incluir todos os professores para que possam trocar figurinhas. Isso aqui foi a tutoria, já fez os grupos que tem os responsáveis, né? Então eles estão todos nos grupos, inclusive a pedagógica. Imprimir a lista de conteúdos do primeiro trimestre, entregar aos professores de todos os componentes curriculares, orientando. Não estou conseguindo ver o restante aqui, professor. Eu acho que está para abaixo. Orientando que devem seguir aquela sequência de aulas. Aqui a gente até fez um comentário, porque além dessa lista tem o conteúdo no RCO e tem um livro de recomposição de aprendizagem que muitas vezes não bate. Então, o que a gente faz com os professores? Fazer articulação. Não dá para seguir uma coisa só, ou a lista, ou o livro, ou os conteúdos do RCO. Se for fazer uma comparação, eles não estão em sequências iguais. Então, o professor tem que acabar vendo a dificuldade que ele está trabalhando ali e ver a lista, ver o RCO, ver esse livro e realizar o plano dele. E aqui vai continuar também ali, eu dou ações circunstanciais, que eu não terminei, né, em cima ali, indicar cursos dos professores sobre aprendizagem. Circunstancial, porque isso que está vindo também da tutoria, né, ele é dos responsáveis pela recomposição, então eles já fizeram um grupo, eles já mandam lá para os professores essa orientação. Realizar reunião com os pais responsáveis, isso que eu já li, não, ficou embaixo, desculpa. Se tiver os professores dos demais componentes curriculares a se inscreverem em temáticas do formador em ação, recomposição da aprendizagem, gestão de sala de aula e avaliação para aprendizagem. A gente fez isso, teve uns professores que demorou para fazer a inscrição, não conseguiu vaga, né? Tem uns que não querem fazer, se negam. Incentivar os professores dos demais componentes curriculares a se inscreverem na temática... desculpa, repetiu aqui, gente. Então é isso, professora. Desculpa, eu perdi um pouco o foco aqui. Se alguma das minhas colegas quiser falar alguma coisa. Tranquilo, legal. Aí aqui a observação de sala de aula, que aí foi o grupo que eu desmembrei, porque ele ficou só 2, daí não ia, né, rolar. E o grupo 4, fluxo letivo do ano anterior. Quem que gostaria de falar? Acho que a Rafaela, Elizabeth, que estava... Eu voto na Rafaela, não Cadê deu tempo da gente discutir lá, né? Fomos discutindo os pontos aí, mas então eu vou aí. E aí, os 20 minutos ficaram curtos para nós aí, né? Então, enquanto ações essenciais aí, realizar a leitura dos pareceres descritivos dos estudantes APC reprovados por frequência e nota no ano anterior, principalmente quando a gente muda de escola ou muda de turno, porque quando permanece na mesma escola, no mesmo turno, a gente já vem com essa informação do conselho de classe final, né? Mas, para quando está chegando na escola. Imprimir o relatório dos estudantes com necessidades educativas especiais do SER, e às vezes, né, isso daí é muito importante, planejar uma reunião com os responsáveis dos estudantes APC reprovados por frequência ou nota do ano letivo anterior. Como ações importantes, solicitar à secretaria o relatório do fluxo do ano letivo anterior, criar grupo de WhatsApp das turmas, que a gente pode delegar e pedir para alguém nos auxiliar, né? Quando tem quem nos auxiliar, né?
Montar a lista do PMA, sala de recurso, a partir dos relatórios e pareceres, estudados. Fazer conversas individuais com cada um dos estudantes para realizar a escuta ativa e realizar orientações pedagógicas para o ano letivo de 2025. Pedir que os professores do PMA e sala de recurso conversem com os professores das turmas regulares para explicar o que eles têm de fazer para recompor as aprendizagens dos estudantes, público-alvo deste programa. Entregar para cada professor uma lista com os nomes dos alunos que eles precisam reforçar, recuperar e aprofundar os conteúdos e seus componentes curriculares. Como ações circunstanciais. Imprimir o relatório do ser pedagógico dos estudantes dos sextos anos, organizar uma lista desses estudantes por turma e entregar aos professores, organizar o ensalamento de todas as turmas e entregar o manual de regras aos estudantes para levarem aos seus responsáveis. E ações desejáveis aí, trazer palestrante para as turmas para falar sobre a importância dos estudos, passar nas turmas para passar um sermão já no início do ano, relatar que você irá conversar com todos os professores sobre as fragilidades de aprendizagem e que os professores farão a sua parte, mas a turma também terá que se esforçar. Explicar aos professores durante o recreio que os alunos da lista entregue não podem reprovar neste ano, né? Fiquei meio assim, né, com essa proposta, com esse último item aí. E é isso. Bacana. Bem bacana. Legal, muito legal os compartilhamentos, tá? Bem bacana. Gente, eu coloquei ali no chat o Google Forms, tá? Que é o formulário do nosso encontro, tá? Das impressões, tá? Para que vocês possam, por gentileza, preencher nesse momento, tá? Se vocês puderem preencher, a gente agradece, né? Sempre teve o check-in, né? Que foi do nosso primeiro encontro, que foi com relação ao que vocês esperam, e agora a cada encontro nós teremos esse formulário com relação às impressões que vocês têm a cada encontro que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada, tá? Enquanto vocês vão preenchendo, gente, eu só vou lembrar vocês com relação às nossas atividades, tá, gente? A atividade avaliativa 1, que já está postada no Google Classroom, orientação pedagógica, SAEB, é uma atividade simples, valor de 4 pontos, data de entrega 4/4. E atividade avaliativa 2, relato de implementação, valor 6 pontos, data de entrega 11/4. A média que vocês precisam obter entre essas duas atividades para obter certificação é de 7 pontos. Eu coloquei já, gente, algumas orientações com relação a essas duas atividades lá no Google Classroom, tá? Até quando vocês clicarem lá no mural de atividades, antes de vocês clicarem na atividade propriamente dito, vocês vão ter algumas orientações de como vocês podem fazer, de como vocês vão fazer a atividade, tá? Com relação a, por exemplo, a escola que tem SAEB. A escola que tem SAEB, gente, não tem erro. É avaliar, né? Pegar ou nono ou terceiro e trabalhar com o professor de recomposição de atividade, língua portuguesa e matemática, tá? Escola que não tem SAEB pode trabalhar com os dados, por exemplo, da prova Paraná, preferencialmente nono e terceiro, língua portuguesa e matemática. Escola que não tem o SAEB e também não tem o prova Paraná, não tenho nenhum dos dois que tem essa situação, tá? Aí, como que eu vou fazer minha atividade de implementação? Como que eu vou fazer a minha atividade de orientação pedagógica, tá? Essa atividade de orientação pedagógica, você pode, por exemplo, pegar os dados do Estado, porque na hora que você for consultar os dados, por exemplo, do INEP, você pode pegar os dados do Estado para preencher essa orientação pedagógica aqui.
E para fazer o teu relato de implementação da tua escola, se você não tem SAEB e não tem Prova Paraná, você pode trabalhar com os dados da tua avaliação interna. Pegar as taxas de abandono, frequência, taxa por exemplo, de índice de aprovação, reprovação do ano anterior de 2024 e colocar como meta para 2025 de como você pode promover o engajamento dos estudantes para que haja uma meta para que você consiga melhorar para 2025, tá? Mas assim, gente, deem uma olhada, abram lá, tem as orientações, tá? Eu vou encerrando por aqui, porque já deu a nossa gestão do tempo, tá? Semana que vem nós não temos, por conta do feriado.